Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 20. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Senhor meu Deus, nós estamos aqui hoje, ó Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, nenhum de nós saiu das nossas casas para virmos aqui ouvir homens, palavras humanas, Senhor, teorias vindos da nossa mente, mas queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui porque desejamos receber do Senhor a Tua orientação, a Tua palavra que nos traz edificação, nos traz consolo, exortação, e é para isso que estamos aqui, ó Deus. E nesse sentido eu coloco minha vida em Tuas mãos, me entregando, Senhor, como um instrumento, como servo, eu seja usado pelo Senhor, para que a Tua palavra flua através de mim, que não haja nenhum obstáculo, Senhor, que impeça o Teu povo de ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Você leu comigo aqui uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo declara que está preso pela esperança de Israel, porque tem pregado, defendido a esperança de Israel. O livro de Atos, ele foi escrito todo praticamente baseado nos atos de Paulo e Pedro. E se você for ler esses últimos capítulos do livro de Atos, você vai ver qual o contexto, não é? É escrito, Lucas escreve a um amigo, Teófilo, é a segunda carta que ele escreve, relatando esses atos dos apóstolos, e nos últimos, Paulo tem passado por um problema, como ele mesmo relatou aqui, preso por estar pregando a esperança, por estar pregando o evangelho. E quando eu me deparei com essa palavra, eu vi assim, caramba, ele está preso porque está pregando a esperança. Paulo chegou até ali, foi um caminho árduo. Queria que você abrisse um pouquinho antes, no capítulo 23. Veja só a Odisseia de Paulo, capítulo 23, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ele repete o mesmo discurso, ele já está agora diante do sinédrio, ele tinha ido a Jerusalém, embora tivessem os irmãos impedido, tentado convencer Paulo a não ir, mas ele vai e ele lá é reconhecido, ele é acusado de estar falando contra a lei, ele é levado ao sinédrio, à tentativa de espancamento, desejam matar Paulo, então ele é levado, começa aí um caminho que o leva até Roma, ele vai se defender perante Félix, depois esse é substituído por Pórcio Festo, ele também faz a sua defesa, ele apela para César, e aí então ele é levado a Roma. E nesse caminho, ele passa por muitas tribulações, o navio é assolado por uma tempestade, o navio naufraga, eles chegam a uma ilha, picado por cobra. Muitas foram as tribulações, muitas foram as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou para chegar a esse momento em Roma, para pregar, para falar a respeito da esperança de Israel. Mas nesse contexto, Paulo refere-se à esperança do Messias. O que Paulo pregava era o que os judeus esperavam, a vinda do Messias, do Salvador, do ungido. Mateus, quando escreve o Evangelho para os judeus, ele já no capítulo 1 relata a profecia de Isaías, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz um menino, e ele salvará e perdoará os pecados do seu povo. E esse menino será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, fazendo uma referência à profecia de Isaías, capítulo 7, se não me engano. Então, Paulo está pregando a respeito de uma esperança.
E nós, quando pensamos hoje em esperança, vem à nossa mente que quando você conversa com pessoas, não só na igreja, mas lá fora, no seu trabalho, no seu convívio normal, você conversa com as pessoas e as pessoas têm se demonstrado desesperançosas, sem esperança. Porque a esperança, ela já ganhou uma conotação não somente do seu significado comum, que é a ação de esperar, mas esperança, ela está muito ligada a uma confiança, a uma expectativa, muito ligada à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a ação de esperar, esperança, muito ligada à fé, tomou agora um amplo significado de confiança, de esperar alguma coisa, algo que estamos recebendo. E você conversa com as pessoas aí, e elas estão sem esperança. Não tenho mais esperança de nada. O mundo vai de mal a pior, aliás, é o sinal do fim dos tempos, a apostasia. As pessoas têm perdido a sua fé, têm decidido não esperar mais, né? Então, amados, o contexto da esperança hoje é esse. E se você for olhar para a Bíblia e ver quais são os significados da palavra esperança, são muitas as palavras que queriam dizer isso, esperança. E só para citar alguns exemplos, queria que você ainda aí no livro de Atos abrisse no capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 19, mostrando para nós que os desejos são muitos os desejos alvos das esperanças, daquilo que as pessoas esperam. Então, Atos capítulo 16, versículo 19, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Mais uma vez, Paulo aqui passando por tribulação, por estar pregando a respeito da esperança, ele acaba repreendendo um espírito de uma adivinhadora que dava lucro aos seus senhores, e quando o espírito maligno sai e eles se veem sem a esperança de lucro, eles não têm mais a esperança de obter lucros. Outro exemplo, ainda em Atos, capítulo 27, versículo 20. Atos, capítulo 27, versículo 20, diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Como eu disse, Paulo passando por grande dificuldade, muitas tribulações ao longo dessa viagem. Lucas aqui relata uma grande tempestade que fez com que se dissipasse totalmente entre eles a esperança de salvamento. Então, um outro alvo da esperança, salvação física, ter a vontade, o desejo de ter a sua salvação física. Então, obter algum lucro, salvação física, e agora no Antigo Testamento, abra lá em Ruth, capítulo 1, versículo 12 e 13. Ruth, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi fala agora sobre a sua falta de esperança de voltar a ter um marido. Elimeleque, seu marido, morre, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram, e deixaram 2 viúvas, as suas noras, Orfa e Ruth. E
ela diz a elas, as duas: olha, eu não tenho mais esperança de ter marido. Então veja, obter lucros, salvação física, ter marido. E daí, se você procurar na Bíblia, há outros exemplos daquilo que as pessoas depositam a sua esperança, dos seus desejos humanos. Também há na Bíblia desejo de ter um filho, desejo de ter esposa, enfim, cura. Há vários desejos, várias motivações para se colocar a esperança. E, amados, hoje ainda são esses os objetos de desejo de muitos, tanto lá fora como os que estão na igreja. Aliás, as igrejas hoje têm andado lotadas de pessoas com desejos disso mesmo, de obter lucro, de ganhar mais, de ter melhoria financeira, de ter alguma salvação física, alguma cura para uma doença, obter marido, arrumar um casamento ou uma esposa. Muitos vão somente para isso. O problema não é que você peça isso a Deus. O problema é que você só vá à casa do Senhor com esse alvo, com esse objetivo, de pedir isso para satisfazer os seus desejos. Então, as igrejas hoje ainda estão cheias desses desejos de muitos. E o que acontece? A demora em ter esses desejos satisfeitos traz consequências. Queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13, 12. Provérbios 13, versículo 12, diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A Bíblia diz que a esperança que demora em ser satisfeita faz adoer o coração. Então, essas pessoas que estão aí lotando igrejas, ou lotando até outros lugares, centros de umbanda, espiritismo, e seja lá mais o que houver, elas estão na busca de terem os seus desejos satisfeitos, e quando isso demora, isso causa sérios transtornos. Aqui a palavra diz que faz adoecer o coração. O coração acaba adoecendo, sim, porque a sua mente, a sua alma, fica tão incomodada, tão afetada, porque o seu desejo não chega e não é satisfeito, que muitos ficam doentes, sim. Eu não sei se você tem já, ou se já teve o privilégio, entre aspas, de ter algum conhecido, um vizinho, um colega de trabalho, que por não ter o seu desejo satisfeito, não faz outra coisa a não ser murmurar, a não ser reclamar. Ele só fala desse assunto. Só eu que conheço um, ou vocês conhecem? Ele só fala nisso. Tamanha murmuração e a insatisfação dele de não ter o seu desejo satisfeito, ele vive doente. Parece que as doenças vão se avolumando. Um dia é um problema na coluna, um dia é um problema no estômago, outro dia é um problema aqui, outro ali. E as doenças vão aparecendo. E as pessoas ficam com os problemas da alma, problemas físicos, lotam consultórios, depressões e etc. Tudo isso por causa da demora nos desejos, na esperança que não é satisfeita. Então, amados, vendo tudo isso a respeito da esperança, nós, então, fazemos a pergunta: como nós devemos encarar a esperança? Qual deve ser a nossa postura? Será que a nossa postura a respeito disso tem que ser a mesma do mundo? Desses que andam aí com o coração adoecido porque não tem o seu desejo atendido? Nós também ficaremos como eles, murmurando? Também ficaremos doentes, insatisfeitos? Porque isso pega, meu irmão. Se você tem algum conhecido assim, fuja dele, como Paulo diz, foge também desses, porque você acaba ficando contaminado, isso acaba te deprimindo. Então, evite esse tipo de companhia. Mas então, qual deve ser a nossa postura? Primeiro, em contrapartida, em completa oposição ao que o mundo faz, nós devemos deixar de reclamar pela situação em que estamos, e frequentemente, sem razão alguma. Reclamamos sem motivo. Um livro da Bíblia
que, se você não leu ainda, deveria ler, é o livro de Jó. Jó foi um homem que passou por muitas provações na vida. Você talvez conheça a história. Jó era um homem, como Satanás disse a Deus, você o cercou com um acebe, e ele tem de tudo, tem saúde, tem prosperidade, por isso ele não blasfema contra ti, não se volta contra ti, mas tira dele tudo isso, e você vai ver se ele não vai se voltar e não vai blasfemar contra ti. Então, um homem que tinha muita coisa, era ricamente abençoado por Deus, e para Deus nos provar alguma coisa, não para provar a Satanás e para provar também a Jó, Deus concede a Satanás que tirasse seus bens. Nisso Jó não cometeu falta algum. Ele disse: nu saí do ventre, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Perdeu os seus filhos, mas quando Jó é adoecido, toca na sua saúde, e ele fica num estado deplorável, cheio de feridas, de úlceras pelo corpo, magro, pele e osso, se coçando com cacos. Então Jó começa a entrar num quadro de murmuração, de insatisfação, de questionamento do porquê estava passando por aquela situação, amaldiçoando o dia em que nasceu. Ainda para completar, seus amigos vão tentar ajudá-lo, ainda pioram a situação, tendo uma visão de que Jó talvez estivesse com pecado, para que ele se consertasse, para que Deus o restaurasse. Mas o fato é que Jó é um exemplo a respeito da postura em relação à esperança, porque ele chega a dizer, amados, que a esperança havia sido arrancada dele. Abra lá no livro de Jó, no capítulo 19. Jó capítulo 19, versículo 10. Jó diz assim: arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Jó diz: olha, ele me arruinou de todos os lados, e eu vou morrer mesmo, o meu destino é esse. Ele diz em certo momento, não tenho mais o que esperar, que eu de fato vou morrer. Ele deseja até ser levado logo para acabar com esse tormento. E ele diz que a sua esperança foi arrancada como uma árvore. Ele, no capítulo 14, um pouco antes, do 7 ao 12, ele faz uma comparação do estado do homem com uma árvore. Ele diz assim, no 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem nos céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Então Jó faz uma comparação com a árvore, que quando seca a sua raiz, ainda que seja cortada e o seu tronco morrer, ao sentir o cheiro das águas, ela se renova, ela floresce, ela volta a dar frutos. Mas o homem não. O homem, quando ele morre, ele vai para o pó, ele deita e não se levanta, não acordará. E ele diz, lá onde nós lemos no 19, que, diferentemente de uma árvore que simplesmente é cortada, a dele foi arrancada. Para acabar a esperança de Jó, não bastava que fosse simplesmente cortada, mas a dele foi arrancada, arrancando da terra a raiz, a árvore morre. Não há chance dela se renovar. Então Jó passa uma boa parte do livro se defendendo das acusações dos seus amigos de que ele estaria em pecado. Ele se defende dizendo que ele era um homem reto, um homem correto.
E ele também passa uma boa parte do livro se defendendo, dizendo a seu respeito, dizendo: poxa, olha a minha situação, olha como eu estou, olha como eu estou desolado, eu era assim, olha como o Senhor, olha só a minha situação, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me responde, por que eu estou passando por essa situação? E nós também fazemos isso hoje em dia, irmãos. Nós reclamamos e culpamos a Deus pelas nossas mazelas. Nós, frequentemente, nos voltamos para Deus e dizemos assim: Senhor, o Senhor não está vendo o meu estado? Olha só o meu sofrimento, olha o problema que eu estou passando, porque eu tenho conhecimento, eu sei que isso não é o melhor para mim. Por que o Senhor está permitindo isso? Botamos a culpa em Deus, voltamos para Ele o nosso ponto de vista que nós consideramos correto, e até chegamos a dizer: mas de que adianta tanta luta, tanto servir tanto a Deus, fui reto diante do Senhor. Ele chega a dizer: olha, os ímpios nada fazem, a espada não chega até eles, eles prosperam, nada lhes acontece, e eu, Senhor, sou reto, sou íntegro, eu ajudo os pobres. Ele passa um capítulo inteiro mostrando as suas qualidades, mostrando: como Deus foi injusto comigo, tadinho de mim. E nós não fazemos isso hoje em dia, irmãos. Fazemos exatamente a mesma coisa. Quando nós passamos por problemas, tribulações, nós nos voltamos a Deus e o culpamos pela nossa situação, o acusamos de injusto, não entendemos por quê, e queremos que Ele nos atenda, porque o nosso ponto de vista é o correto. Muitos de nós não entendem a razão da dor e do sofrimento. Nós não conseguimos compreender a dimensão do que é a dor e o sofrimento. Certa vez eu li num livro um aspecto importante, interessante, de um homem que perguntou ao autor: por que a dor e o sofrimento? Os ateus perguntam muito isso. Por que Deus permite que as pessoas sofram? Por que Deus permite a dor? Por que Deus permite a violência? E o autor diz assim: por que vocês, quando lhe fizerem essa pergunta, não voltam a pergunta para a pessoa: e por que Deus permite a amizade, o regozijo, a alegria, a comunhão? Porque não há só o sofrimento. Pelo mesmo motivo que há a dor e o sofrimento, a alegria, a paz, o regozijo. Então, tudo acontece a todos, aos dois lados da moeda. Nós não podemos encarar unilateralmente só a dor e o sofrimento. Nós temos que entender que aos dois lados e tudo sucede a todos. Nós defendemos o nosso julgamento da situação e condenamos o de Deus. Veja o que diz o capítulo 40. Capítulo 40, versículos 7 e 8. Deus diz assim para Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Deus faz a seguinte pergunta a Jó, depois dele fazer todo essa sua defesa, né? Se acaso alguém me tirasse, eu era assim, eu era respeitado, quando eu chegava nas praças, levantavam para eu sentar, quando eu falava alguma coisa, contou uma piada sem graça, riem, quando eu era tão respeitado, agora eu sou desprezado por todos, como eu sou um pobre coitado, como Deus permitiu isso comigo, Ele é tão injusto, Ele não deve saber exatamente, meu Deus, olha só, o Senhor não está vendo o meu estado. E Deus diz então a ele, nesse versículo: por um acaso você vai anular o meu juízo e me condenará para te justificar? Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós
justificamos o nosso juízo da situação e condenamos o ponto de vista de Deus, o que Ele tem feito na nossa vida, porque nós não aceitamos o sofrimento e a dor que passamos, nós não aceitamos os problemas que passamos, reclamamos, nos voltamos contra Deus, indagamos, questionamos o porquê e condenamos o seu juízo. Então Deus faz uma série de perguntas para ele. Assim, olha, você acha que você é tão sábio? Você acha que você sabe tanto, já que você está me condenando e se justificando? Que eu vou te fazer algumas perguntas. Faz várias a eles. E uma delas, ele diz assim, no versículo 15, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Deus é irônico, dizendo, olha, você é tão bom, tão poderoso e tão sábio, que você criou o hipopótamo comigo. Que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lodos, nos esconderijos dos canaviais da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Aí ele faz a seguinte pergunta para Jó: acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Deus faz a seguinte pergunta para ele: você que se considera tão sábio, tão inteligente, você que criou isso comigo, descreve o hipopótamo e diz assim: por acaso você ou alguém conseguiria apanhá-lo, ou ainda meter um laço pelo nariz? Você já viu o tamanho do hipopótamo, meu irmão? O bicho é tremendo, toneladas de peso. Ele trucida você. Então, quando nós paramos para ver o aspecto de Deus, a sua criação, a sua soberania, a sua plenitude, ele coloca um ponto, uma gota no oceano diante de nós, para que nós consideremos o que nós somos diante disso, para que nós percebamos que não somos nada. Eu faço uma outra ilustração com você. O meu filho gosta de tubarão, ele é vidrado em tubarão. Então eu digo para você o seguinte: se você se considera tão sábio, mais sábio do que Deus, para indagar a respeito da sua situação diante dele, faça o seguinte: Deus diz assim, olha, então, já que você é tão sábio, eu quero que você pegue só um peixinho para mim. Vou te colocar lá no meio do mar, na frente de um tubarão, de 3 toneladas e 6 metros de comprimento. Você consegue? Só isso. Só uma gota no oceano da minha criação. Não é nada. Você consegue fechar a boca dele? Meu irmão, eu tenho certeza que quando você estiver de frente para o tubarão branco, lactopurga não vai ser necessário. Seu intestino vai funcionar perfeitamente. Você, diante de uma gota no oceano da criação, você não é nada. Então, pare de murmurar, de colocar Deus contra a parede, de reclamar da sua situação. Você pode dizer: poxa, mas é fácil você falar isso para mim, porque o meu problema é pior do que o seu. Sempre o seu problema vai ser pior do que o meu, é claro. O nosso problema sempre é pior do que o dos outros. Os outros não têm a dimensão. E eu quero dizer para você o seguinte: todos os que falam a respeito de Deus, consolam, ensinam, pregam, são sujeitos a provarem e exercitarem aquilo que pregam. Então não diga que o que eu estou falando para você é muito fácil eu dizer, porque eu posso passar pela situação, por uma situação muito difícil, para que eu coloque em ação aquilo que eu estou pregando. O pregador, a pessoa que está ensinando ou exortando, não escapa de exercitar aquilo que está dizendo. Então eu me coloco também no seu lugar, porque eu também passo, pastor Paulo passa, pastor Maurício passa por provações, por lutas,
e nós também temos os nossos problemas, assim como você tem. Eu sei que não é fácil, mas nós não podemos colocar Deus contra a parede, fazê-lo de culpado, indagar o seu ponto de vista, a sua vontade, defendendo a nossa. E Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de ouvir toda aquela argumentação de Deus a respeito da criação, a respeito de todo o seu poder, de tudo que ele fez, Jó, depois de ouvir tudo isso, diz: olha, eu de fato reconheço que eu falei do que eu não entendia, eu entendo agora, eu me coloquei no meu devido lugar, eu me abomino, eu me envergonho, eu me arrependo no pó e na cinza. Então, só quando nós adotamos essa postura diante de Deus, quando reconhecemos o que somos diante de Deus, é que há restauração. Após esse episódio, Jó foi restaurado, ele teve o dobro de bens do que tinha antes. Só então, depois de reconhecermos o que Deus é e o que Deus quer para nós, é que somos restaurados. Então, outra pergunta nós fazemos: em que, à vista de tudo isso, a nossa esperança deve ser depositada? Queria que você abrisse no Salmo 130. Salmo 130 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Veja bem, das profundezas, sem esperança. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então é o salmo de alguém que está nas profundezas, desesperado, mas reconhece: contigo, porém, está o perdão. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Um guarda tinha que passar a noite vigiando, não é? Você imagina o temor que ele tinha de que fosse atacada a cidade no seu turno, na sua ronda, e como ele ansiava que chegasse logo amanhã, para que aquela chance de ser atacado fosse diminuída, e que alguém viesse rendê-lo, para que ele pudesse voltar para sua casa, em paz e segurança, para descansar. Então o salmista diz que eu anseio pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Então, amados, nossa esperança deve ser depositada em Deus, no Senhor. Nele é que nós podemos confiar, porque só a Ele podemos clamar das profundezas. Veja também o que diz o Salmo 71. Salmo 71, do versículo 1 ao 6. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve.
pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Louvores constantemente, não só domingo de manhã, não só domingo à noite, não só quarta-feira, mas constantemente, porque ele reconhece que Deus é a sua rocha, a sua fortaleza, e ele é a sua esperança. Tu, Senhor, és a minha esperança. Então, para nós cristãos, nós não temos o direito de vivermos sem esperança, porque Deus é a nossa esperança. Nele temos segurança, nele encontramos refúgio. Depende só daquilo que você espera, daquilo que você coloca a sua esperança. Porque nós, ainda que passemos por problemas, irmãos, Deus nos restaura, ainda aí no Salmo 71, versículo 20, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Então, nós aprendemos o seguinte: todos nós passamos por angústias e males, como eu disse. O pastor Maurício também passa, os bispos de Nova Vida também passam, Paulo também passou, todos os apóstolos passaram, todos os homens de Deus passaram por angústias e males, mas ele reconhece que Deus restaura a vida e de novo o tirará do abismo da terra. Então, se você se encontra numa situação em que talvez você esteja achando que a esperança foi arrancada da sua vida, que você não tem mais e só espera a morte, Deus diz para você que o tira do abismo da terra. Agora, não pense que é para sempre isso, porque, como ele mesmo diz, que tem feito ver muitas angústias e males. Então, irmãos, serão muitas angústias e males. É uma hoje, Deus te tira. A outra amanhã, Deus te tira. E isso de dia em dia, vivendo de fé em fé, até que nós iremos partir ou que o Senhor volte. Mas é nele que nós depositamos a nossa confiança, é ele que nos restaura e é nele que temos que esperar. Nós não devemos depositar a nossa esperança em instituições, em homens, na nossa inteligência ou qualquer outra coisa. Quem esteve aqui hoje de manhã viu o rapaz contando a sua história, o seu testemunho. A mãe dele esperou que a sua tia, que a irmã dela, desse jeito. Ele morou com as 7 tias, com a avó, ninguém deu jeito. Ele mesmo disse: porque todas as vezes que confiamos nos homens, nós quebramos a cara. Então, Deus diz para você o seguinte: não deposite a sua esperança num advogado, num deputado, seja lá o que for, na sua inteligência, no seu dinheiro. Não deposite a sua esperança, ainda que seja no pastor. Não estou dizendo que o pastor não lhe ajuda. Ele lhe ajuda sim, lhe ensina, lhe orienta. Mas muitas pessoas acham que o pastor é a solução dos seus problemas. Acham que o pastor, não, eu vou lá, vou marcar um gabinete, porque eu estou com esse problema, e ele vai me dar a solução. Eu vou sair dali na mão com o que eu tenho que fazer para resolver minha situação. O pastor não faz isso, meu irmão. Não dependa dele, porque ele quer que você tome a sua decisão. Ele quer que você ouça de Deus o que você tem que fazer na sua vida. Você imagina se o pastor Maurício ou o pastor Paulo tivesse que dar a todos nós a solução dos nossos problemas. Todos nós indo nos consultar com eles. O que eu devo fazer? Me diz aí o que eu devo fazer. Jogo no colo dele a responsabilidade pela solução dos meus problemas, pelas minhas angústias, pelos meus males. Eles iam morrer. E nós também, porque a solução não ia ser de Deus. Não tem como o pastor resolver os seus problemas. Você tem que esperar em Deus. Só Deus pode te restaurar.
Só nele você pode depositar a sua confiança. Amém? Então, o que é esperança para o crente, para nós? Abra lá na primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo diz assim para Timóteo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa. Então, a nossa esperança é Cristo. O tema dessa mensagem, não sei se você leu, é a esperança que não morre. O mundo diz, a esperança é a última que morre. Ninguém quer uma sogra chamada esperança. Mas o mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas para nós, cristãos, a esperança não morre. Cristo morreu? Morreu, mas está vivo. Tem um filme por aí, não sei se você já viu, que Deus não está morto. Deus está vivo. E Ele é a nossa esperança. Então, para nós, a esperança não morre. Como nós vimos no Salmo 71, o Senhor é a minha esperança. Cristo é Deus, é Senhor, então Ele é a nossa esperança. E o que nós esperamos, amados, está lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que nós esperamos é a vida eterna, promessa de Deus que não pode mentir. Nós esperamos, amados, não é nessa vida. O que você pode esperar de Deus é o que Ele quer. Você não pode ficar angustiado por causa das suas vontades, por causa da sua situação, porque a sua esperança é a vida eterna, que já é sua, conquistada por Ele na cruz. Então, a nossa esperança é Cristo, é a vida eterna, conquistada por Ele para nós. Mas nós só esperaremos com paciência, se soubermos de fato o que estamos esperando. O que devemos esperar? O problema é esse. Nós esperamos a vida eterna. Cristo é a nossa esperança. Mas eu não quero Cristo, eu não quero a vida eterna, eu quero aqui agora. Como Jó dizia, eu quero agora. Eu estou aqui cheio de ferida, eu estou aqui cheio de problema, pele e osso. Eu quero agora. Eu não consigo ver lá na frente. Eu quero ter resolvida a minha situação agora. É como se eu dissesse para você, olha, você vai para Tijuca de ônibus, espera aí nesse ponto. Beleza. Mas qual ônibus? Não sei. Espera aí. Você vai aguardar com paciência? Não. Se eu disser para você, olha, aguarda aí que o 665 vai passar. Se não houver trânsito, se não houver greve de ônibus, ele vai passar. Você aguarda com paciência. Agora, se eu disser para você, aguarda aí que vai passar um ônibus. Qual é? Não sei. Você não sabe, você não vai ter paciência de esperar. Você vai ficar angustiado, você vai ficar temeroso. Como é que eu vou chegar lá? Qual deles é? Meu Deus, meu Deus. Meus amados, sempre na sua cabeça vai ser colocado a ideia de que você tem que perder a esperança, que você tem que perder o foco, que você não sabe o que é que você está esperando. Então, nós temos que saber o que estamos esperando, o que o crente espera. O problema é esse, é que a maioria não quer Jesus, como eu disse, nem a vida eterna, quer o aqui e agora. E a essa altura você deve estar se perguntando, bom, à vista dessas coisas, como disseram para Pedro, o que faremos nós? O que eu faço então para ter esperança? Qual é a receita? Receita não tem, mas tem algumas dicas. Vamos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Primeiro, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Satanás vai tentar colocar na sua cabeça coisas que não podem te trazer esperança, coisas que vão te deixar desesperado.
sem vontade de esperar mais. Se você não deseja mais esperar, você perdeu a esperança. Então, é necessário que você traga à memória o que te pode dar esperança. E o que pode te dar esperança é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus, a comunhão dos santos. Ou seja, o que pode te trazer à memória coisas boas é você pensar nas coisas de Deus. Isso te traz esperança. Que mais? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor é a solução, é a receita para que você tenha esperança. Se você espera nele, se é de fato que você está nele, porque só espera em Deus quem está em Deus, quem não está em Deus não consegue esperar nele. Se você de fato está nele, você renova as suas forças. Você consegue ir além, você consegue correr e não se cansar, você consegue caminhar e não se fatigar, você tem uma outra visão, você sobe com asas como águias, você tem uma visão diferente da sua situação. Então é necessário que você renove as suas forças em Deus, esperando nele. Aí sim você terá esperança. E, para terminar, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí você deve estar olhando para mim agora e falar assim: poxa, já no final você tem que me dizer que para ter esperança eu devo passar por tribulações? Amados, é uma das maneiras de você ter esperança, é o que é bíblico. Paulo diz que perseverança, tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Então, para você chegar na esperança, é necessário que você passe por tribulações. Hoje de manhã, o rapaz também disse isso no seu testemunho. Para Deus tratar com você, para Deus lidar com você, muitas vezes faz você passar por provações, coloca você no deserto, coloca você em dificuldade, para que você então possa ter crescimento. Como eu disse, Deus quis mostrar a Jó alguma coisa. Fez ele passar pelo que ele passou, também para nos mostrar, como também para Paulo, fez Paulo passar, como nós vimos no início, as tribulações que ele passou. Tem outra relatada lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 a 10. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao 10, Paulo diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra,
por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo diz assim: olha, eu passei por muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos açoites, fui apedrejado. Ele diz em determinado momento: olha, não me perturba porque eu tenho as marcas de Cristo. Ele passou por muitas tribulações e ele era uma das maiores autoridades do Novo Testamento para te ensinar a respeito de esperança. Como eu disse, quando você pede alguma coisa a Deus, você tem que tomar cuidado, porque Deus tem uma maneira peculiar de fazer, de nos atender. Se você pedir a Deus assim: Senhor, eu quero mais dinheiro para comprar uma casa, Deus vai te dar mais trabalho. Se você pede a Deus: Deus, me dá paciência, Ele vai botar um chato do seu lado. Deus tem uma maneira peculiar de tratar com a gente, de nos fazer crescer. Então, se você pedir a Deus esperança, Deus vai te dar tribulação. Não tem outra maneira bíblica de fazer com que você tenha esperança. É necessário que você passe por tribulações, que nós passemos pelas dificuldades, para que a nossa esperança seja aumentada. Então, amado, não deixe que a sua esperança seja arrancada de você. Como Jó disse, espere em Deus e encare as tribulações da vida como uma forma de renovar e amadurecer a sua fé, as suas forças. Não fique pensando: não vale a pena servir a Deus, para que tudo isso? Para que tanto sacrifício, se eu passo por tanta prova, tanta tribulação, se eu tenho tanto problema? Não faça como Jó, porque Deus sabe muito bem os motivos, o objetivo. Só Ele sabe o que Ele quer fazer em você através disso. Então procure encarar de uma outra maneira. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique de pé, vamos orar. Amado, se você veio aqui hoje sem esperança ou entristecido, se perguntando por que eu tenho passado por isso, se você tem passado por provas, quem é que não tem? Se você tem passado por tribulações, angústias, vem aqui na frente, ore comigo, peça a Deus para que Deus te ensine uma maneira de você encarar tudo isso que você tem passado como uma forma de você aumentar a sua esperança. Como eu disse, a esperança está muito ligada à fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. A esperança hoje é vista como uma expectativa, confiança daquilo que nós precisamos alcançar, daquilo que nós queremos e pedimos a Deus. Mas nós também passamos por tribulações e nós não entendemos os desígnios e a vontade de Deus. Mas se você quer pedir a Deus: Senhor, me ensina, me mostra, trata comigo, para que minha esperança seja renovada, para que eu cresça na fé, ore comigo. Pai Santo, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque ela tem tratado conosco. Meu Deus, assim como tratou com Paulo nas suas tribulações, nas suas angústias, muitos foram os momentos de Paulo de solidão, como ele mesmo relatou. Somente Lucas está comigo. Meu Deus, trata conosco, trata, Senhor, com as minhas irmãs, com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, para que nós encaremos as tribulações, as angústias, os problemas que vêm a nós da maneira correta, Senhor, como algo que provém de Ti, para nos mostrar, nos ensinar, porque nós sairemos amadurecidos, como disse o Salmo 71. O Senhor nos tira do abismo nas nossas angústias e vamos ver muitas ao longo da nossa vida. Mas o Senhor sempre ouve o nosso clamor.
Quando nós reconhecemos a nossa situação, a nossa posição diante de Ti, como o Jó reconheceu, quando nós nos consideramos nada diante de Ti e reconhecemos que não podemos julgar os Teus atos e defender os nossos pontos de vista, aí o Senhor ouve e nos restaura, nos tira do abismo, nos fortalece e renova as nossas forças. Então eu te peço, Deus, trata com as minhas irmãs que vieram aqui à frente, trata com a vida dos meus irmãos, para que nós encaremos as tribulações, os problemas da vida da forma correta, para que nós coloquemos a nossa esperança e a nossa confiança em Ti, certos de que o Senhor vai fazer o melhor por nós e sairemos vencedores. Nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço do seu irmão aí. Cumprimenta o irmão que está no seu lado. Deseja a ele fé, perseverança, esperança. E vamos louvar. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Dá esperança pro povo, Senhor. Louve, queridos. A esperança para a tua vida, meu irmão. Para o ferido, a esperança para a tua vida. Creia nisso. Cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescer,
cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Você pode aplaudir o Senhor, querido.